Hoje nós vamos falar sobre votos, voto facultativo, voto obrigatório e vamos falar sobre propagandas eleitorais, porque agora nós começamos a perceber as propagandas chegando em todos os lares brasileiros. Doutor Alano, muito obrigado pela presença, muito bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia, Yuri, bom dia especialmente os ouvintes aí da Rádio Acústica. Bom, Fábio, dando seguimento ao nosso projeto, à nossa parceria, né, durante as eleições, onde estaremos juntos aí até o dia 15 de novembro, né, a data do primeiro turno. Começamos então a nossa caminhada aqui junto à rádio, que muito nos honra, semana passada, abordando os primeiros temas, que foi a importância das eleições municipais, o calendário eleitoral, né, e o registro de candidaturas. Hoje, o tema escolhido é o voto facultativo ou obrigatório. O que tu acha, Fábio? Olha, eu acho que um dia nós vamos ter que fazer o voto facultativo, doutor Alano. Eu percebo que eu acho que nós tínhamos que ir para esse caminho. Mas, enquanto isso, nós temos o voto obrigatório em meio à pandemia. E nós temos o voto daquelas pessoas. Outro dia eu entrevistei 3 pessoas aqui que nos ligaram, nos responderam. 3 pessoas que estão acima da idade, aquela idade do voto facultativo. E elas disseram o seguinte: nós vamos votar. Uma delas, o irmão da dona Ana, tem 85 anos. Ele diz: enquanto eu puder votar, estarei votando. Então, realmente, eu fico pensando, os votos dos mais idosos e dos votos dos jovens entre 16 e 18 anos que estão no facultativo ainda. É isso aí, Fábio. Quem é o eleitor facultativo? É o maior de 16 anos e o menor de 18 e o acima de 70 anos. Esses não são obrigados a votar no nosso país. Fábio, antes de entrar no mérito da questão, eu quero chamar a atenção para as abstenções nas eleições municipais de 2016 em Camaquã. Ótimo. Olha ótimo. O que foi o nível de abstenção: 17,82%. Sem pandemia. Sem pandemia, que é considerado um número alto. 17,82%. Deixa eu anotar aqui, porque eu gosto desses números. 17,82%. Só no município de Camaquã. Tá. E no país, aí na eleição de 2018, né, foi 20,3%. Muito alto também, né? 20,3% em 2018. Exato. Claro, a última eleição para Camaquã foi 2016, Exato. Que foi os prefeitos. Certo. Abstenção. Mas olha, é bastante gente, hein? É bastante gente. E agora, com a pandemia, né, a tendência é aumentar. E aí com certeza. E aí fica aquela questão para a gente refletir. O Estado brasileiro, ele nos obriga, ou nos obrigou, no início dessa pandemia, a ficar em casa. E, inclusive, não ir trabalhar. Muita gente está em dificuldade financeira hoje, porque lá no início de março não pôde trabalhar e o seu negócio foi caindo. E o que ocorre, então? O Estado brasileiro não te permitiu trabalhar, exceto serviços essenciais, né? E agora, ele te obriga a ir votar. Olha o contrassenso. Então, podia, pelo menos nessa eleição, dizer o seguinte: olha, em função de pandemia, o regime eleitoral, que hoje é obrigatório, Perfeito. Fica facultativo. Poderia ter sido, né? Eu acho que deveria, né? Porque o voto, ele tem que ser um direito do cidadão. E não um dever, como é hoje previsto na Constituição. Não uma obrigação. Porque veja bem, Fábio, os países mais desenvolvidos, o voto é facultativo. Cito como exemplo os Estados Unidos, né? Que é considerado o país mais democrata do mundo, né? Com a democracia mais consolidada, digamos assim, mais antiga. Nos Estados Unidos, o voto é facultativo. E esse ano, né, todo mundo está acompanhando aí a campanha eleitoral dos Estados Unidos. A eleição vai ser realizada dia 13 de novembro. E o detalhe, uma terça-feira, dia útil. Quer dizer, não para nada, não é feriado. O pessoal trabalha e vai votar se quer. Lá tem um esquema do cara votar por correio, tem uma série de detalhes daquela eleição. Mas olha, sabe o que eu fico com medo, doutor Alano? Se o Brasil definisse, não é o que vai acontecer, né? Mas se tivesse definido meses atrás
que, em especial a pandemia, nosso voto seria facultativo, das pessoas não irem votar, de ter uma votação muito pequena, e isso poder mudar o curral eleitoral de alguns candidatos, entende? E mudar completamente a configuração de uma eleição com um negócio desse. Sim, entendo também a sua preocupação, né? Mas também tu obrigar, eu acho um tanto demasiado. É. Né? Enfim, eu acho que teremos que refletir isso aí, debater, né? Obviamente com os nossos representantes dentro do Congresso. De repente, por que não fazer um plebiscito para escolher? O que o povo quer? Se é eleição obrigatória ou não. Exatamente. Né? Então, acho que fica a reflexão aí para os eleitores da região. Eu acho também. Bom, mas então, essa vez, então, nós temos 16 a 18 anos facultativo e acima de 70 anos é facultativo. Perfeito. Isso aí. O juiz eleitoral bateu um papo conosco, o doutor Felipe Celiste, disse que todos os materiais de proteção aos mesários, presidente de mesa já estão em casa, vão ser distribuídos. Não haverá o voto, a coleta do registro biométrico, justamente por causa daqui a pouco da transmissão de algum vírus do Covid pelo dedo, então vai ser feito com caneta. O doutor juiz pediu que daqui a pouco levássemos canetas, as pessoas levarem as suas próprias canetas para a votação. Eu acho isso boa iniciativa, mas eu acho que efetivamente pode não acontecer. E dias atrás eu falei com um presidente de mesa, até ontem fiz aqui uma colocação, de que haverá o contato físico eleitor com caneta na mesa. E isso é um potencial processo de contágio. Então, até sugeri que o pessoal, daqui a pouco, os mesários, eu sei que é um custo que não é deles, mas esse custa 5 e pouco, R$6. Uma caixinha de 100 luvas daquelas de plástico descartáveis que a gente usa em restaurante. Os mesários se cotizarem e levarem essas luvinhas para que haja mais proteção ainda para os eleitores que vão estar lá. Já que nós temos que ir votar, não vai ser obrigatório, vamos desse jeito. Se o Estado brasileiro, né, através do ministro do TSE, Luiz Roberto Barroso, decidiu fazer as eleições em plena pandemia, simplesmente prorrogou elas para o dia 15, né, deu aí uma prorrogação, se não me engano, de 48 dias, cabe agora ao Estado dar condições sanitárias, né, do povo brasileiro de ir com segurança votar. É uma responsabilidade, se não para dizer uma obrigação, né, do Estado agora, né, para não, obviamente, prejudicar a população. Fábio, vamos entrar num tema bem polêmico, né? Eu acho que é um dos principais, junto com a fake news, esse tema que nós vamos começar a abordar agora, né? E que é propaganda eleitoral, do que pode e o que não pode. Sabe que eu trabalhei em algumas eleições municipais, onde os principais embates de denúncias junto à Justiça Eleitoral eram propagandas eleitorais indevidas. Tanto feito pelos candidatos quanto pelos eleitores. Sim. Né? Então, essas regras aí têm que ser observadas rigorosamente, porque elas podem gerar punição, e punição alta para os candidatos. Né? E também responsabilidade criminal para os eleitores. Que tipo de punição pode dar? Né? Multa, em primeiro lugar, que varia de R$2.000 a R$25.000. Responsabilidade criminal eleitoral, responde por um processo criminal. E caso o candidato que tenha feito essa propaganda indevida seja eleito, ele pode, inclusive, responder pelo próprio mandato. Pode perder o mandato por abuso de poder político e econômico, né? Através de uma ação de investigação judicial eleitoral. E hoje, o meio eletrônico, que a gente antigamente achava que não havia fiscalização e acompanhamento, hoje o meio eletrônico, as investigações policiais, Polícia Civil, Polícia Federal, ela investiga o meio eletrônico e rastreia tudo, né? Tudo. Nós temos aí, né? Estamos sempre sendo monitorados, né? Pelos órgãos de controle, Ministério Público, Justiça Eleitoral, Polícia Civil, Polícia Militar, Federal, enfim, o que é bom, o que dá uma segurança para a população. E os candidatos, obviamente, se monitorando, e os eleitores também, que devem ser o principal fiscal
da lei, né? Então, assim, Fábio, eu vou começar dizendo o que é proibido na propaganda eleitoral. Por quê? Porque é um rol taxativo, é mais simples de entender. E aí depois, o que é permitido, mas conforme diz a legislação. São muitos detalhes, tá? Então, o que é proibido? Atenção, proibido. Põe em vermelho que não pode fazer, né? Isso serve principalmente para os candidatos e, obviamente, para os eleitores ficarem como fiscais e denunciarem. Vamos fazer o seguinte, o Yuri está me pedindo um breakzinho rapidinho aqui, o doutor Alano Preta está aqui conosco, e nós ficamos nessa expectativa. O que não pode ser feito nessa campanha eleitoral? Sob pena de multa, inclusive de cassação e penalização da legislação. E tem perguntas de ouvinte também, Fábio. O pessoal pode fazer as perguntas aqui pro Alano, né? 51986369700 é o WhatsApp aqui da Acústica. Já voltamos! Acústica e a hora certa. 9h33. Já pensou em ter a internet ideal para sua casa e com preço que cabe no seu bolso? Quem sabe ter a partir de R$ 79,90 até 500 MB de velocidade? Então vem para a Ozernet e garanta o alto desempenho de conexão para toda a família com preços muito especiais. É internet sob medida para você. Basta ligar 0800 494 2030. Ozernet, o plano ideal para a sua vida. Dr. Rafael Fraga, membro titular da Sociedade Brasileira, Americana e Europeia de Urologia, urologista do Serviço de Urologia da Santa Casa de Porto Alegre. Atende em Camaquã, às quartas e quintas, na Clínica Toffen. Marcação pelo telefone 51-3671-4800. Às sextas-feiras, atendimento em São Lourenço do Sul. Marcações pelo telefone 53-3251-1725. Dr. Rafael Fraga, médico urologista. Dica de saúde, farmácias associadas. Fique atento aos distúrbios da tireoide. O hipotireoidismo é quando o hormônio da tireoide está baixo, causando sonolência, intestino lento, dificuldade para emagrecer e outros. E o hipertireoidismo é quando o hormônio tem produção em excesso, causando agitação, aumento dos batimentos cardíacos, suor em excesso, entre outros. Para prevenir é fácil: alimentação saudável e visitas regulares ao médico. Farmácias associadas. Aqui você tem amigos. Atenção, o Super São José informa que estará aberto domingo, 11 de outubro, das 8 da manhã ao 12:30. Segunda-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, as lojas do Super São José estarão fechadas. Antecipe-se e realize suas compras do feriadão com comodidade e tranquilidade. Super São José, o super da nossa gente. Funerária Jardim, de Vera Lúcia, com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Há décadas atendendo com ética e responsabilidade as famílias enlutadas de Camaquã e região. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação, pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à FUBRA. Atendimento 24 horas. 3671-1468 e 99930-0577. A Bartz Móveis voltou aos atendimentos de modo presencial, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Invista em momentos com sua família, planejando um novo ambiente. São diversos lançamentos com condições de pagamento especiais. E mais, estamos com descontos de até 70% para a troca de showroom. Entre em contato pelo 3671-8800. Bartz Móveis, sua vida, nossa inspiração. Não consegue receber internet? Então ouça essa oferta! Centeno Internet Rural chega até você. Internet rápida, instalação fácil, excelente custo-benefício e pega em qualquer lugar. Entre em contato pelo fone 3671-4425 e obtenha maiores detalhes. Centeno Internet, o mundo em suas mãos. Luiz Amaranich 804, em Camaquã. Telefone 3671-4425. Sua empresa precisa de um site? Que tal ter um site
site profissional. Venha para Ipum Web. Trabalhamos com desenvolvimento e locação de projetos personalizados para profissionais na área da saúde, advogados, imobiliárias, revenda de veículos, além de sites corporativos e lojas virtuais, otimizados para smartphones e tablets. Acesse ipumweb.com.br ou ligue 51 3671 2235 e saiba como ter um site incrível hoje mesmo. Já estamos de volta com o Primeira Hora. Oferecimento: Óticas Carol, Ozirnet, Grupo Mediari, Sicredi, Senac, Casual Mix, Roxo Centro de Compras, Afubra, Fortral New Holland, Chafariz, Rede de Farmácia São João, Centro de Medicina Especializado Dr. Toffer, Marco Pires Imóveis e Sulpar. Eleições 2020. Oferecimento: FAMURS e Uniaselv. Muito bem, 9 horas 38 minutos, estamos aqui falando de eleições 2020 na Rádio Acústica FM, hein? Sempre no oferecimento de Uniaselv e também para a nossa FAMURS, Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul. Doutor Alano Silveira, Dr. Alano Peter fala conosco aqui sobre um assunto sobre eleições, o que pode e o que não pode agora sobre propaganda eleitoral. Eu estou recebendo aqui do meu amigo, eu vou abster o nome dele, até para não... ele morador do bairro Olaria, e ele diz o seguinte aqui, que me surpreende também, viu? A falta de respeito, atulhar caixa de correio, sujar tudo e ainda mexer nos carros das pessoas. Chove, gruda tudo, cai na grama, é proibido. Nós recebemos 3 imagens aqui, eu não vou poder botar as imagens desse... Eu vou pedir para o pessoal da produção mexer na imagem, mas aqui eu já identifiquei 3 candidatos colocando no para-brisa do carro o santinho, ou atirando no chão, ou metendo na caixa do correio. E o pessoal já começou a brigar com esse assunto, doutor Alano. Fábio, realmente é um inconveniente, né, que ocorre durante esse período eleitoral. O cidadão tem toda a razão em ficar incomodado, né? Mas assim, olha, infelizmente nessa época é permitida a propaganda eleitoral, né? Se bem que, por outro lado, nós já tivemos alguns avanços em relação à legislação. Sim. Tipo, carros de som não se vê mais, né? Nas ruas. Aquele incômodo que tinha, tu estava dentro de casa, passava o carro de som. Mas vai ter carro de som, Xano? Não vai ter carro de som. Não vai ter carro de som? Não vai ter carro de som. Isso eu vou trabalhar daqui um pouco. Carro de som só em carreatas, acompanhando, passeatas e evento partidário, reunião partidária. Aquele carro de som circulando não vai ter, é proibido. A legislação a legislação inovou e tirou os carros de som. Mas, que mais? Mas vamos lá, o que é proibido? Vamos começar pelo que é proibido. Sim. Né? Showmícios ou assemelhados são proibidos. Cavaletes em vias públicas é proibido. Outdoors, muros pintados, live-mícios, placas, bonecos, faixas. É proibido também telemarketing e mensagens em massa via aplicativo, né? WhatsApp, Telegram. E assim, pessoal, como denunciar? Como denunciar? Isso é bom. Se for candidato, é através do seu advogado, do partido, junto à Justiça Eleitoral. Né? Se é candidato, entra com uma denúncia junto à Justiça Eleitoral. Candidato contra candidato. Exato. O juiz, doutor Felipe, vai analisar a pertinência do pedido e vai abrir prazo para o denunciado se manifestar e após decidir se a propaganda é irregular ou não. Sim, se for irregular, obviamente tem que mandar, ele manda tirar, né? Sob pena de multa. E se o eleitor, Fábio, isso aqui é importante. Qual é os caminhos que o eleitor tem para fazer a denúncia? Isso. Como é que é? Primeiro caminho, Ministério Público Eleitoral.
tá? Através do site do Ministério Público, que é www.mprs.mp.br. Tá? Primeiro caminho. E segundo caminho, através de um aplicativo, que é excelente esse aplicativo. O nome do aplicativo é Pardal. Eu baixei já no meu aqui. Aí, viu? O aplicativo Pardal é um aplicativo que foi feito, formatado pela Justiça Eleitoral e que ele foi desenvolvido para essas eleições municipais, justamente para auxiliar o eleitor. Nesse aplicativo é possível anexar fotos, vídeos e fazer o relatório da situação e enviar. Não, mas isso é bom. Eu gostei desse negócio do Pardal aí, hein? Excelente, não é? Excelente. Boa. Que mais? Bom, e aí nós vamos assim, o que pode em relação à internet? Tá, antes de tu falar, só para dizer, eu tô recebendo aqui, ó, dezenas de pessoal dizendo, a Noemi, a Luísa, quem mais aqui? O pessoal enlouquecido com as caixinhas de correio que já estão começando a ficar cheia com o santinho. Outra coisa aí. Bom, e na internet o que pode? Na internet, bom, páginas e contas oficiais do candidato, né? Pode o candidato ter sua página e sua conta oficial, porém tem que ser informado à Justiça Eleitoral. Tá? É uma conta específica para a eleição. Exatamente. Sim. Mensagens eletrônicas via WhatsApp, SMS, que o pessoal já deve estar recebendo. Isso, né? pode? Pode, é permitido, mas tem as condições. Né? O candidato deve ser o responsável pelo envio, ele. São permitidos apenas para endereços previamente cadastrados gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. Né? Já tem que ser amigo antes. Não pode, na hora, convenientemente, tu pegar uma agenda e lançar no teu celular e começar a mandar. Né? E também, quem receber, ele tem que ter a possibilidade de ser excluído. Entendi. Eu posso optar por pedir para ser excluído. Sem dúvida, tem que ser excluído. Né? Não pode tu ficar ali recebendo e não conseguir ser excluído. Gostei. Jingles pode ser enviado via mensagem eletrônica. Isso aí é uma novidade também. Jingle de campanha. Tá? Postagens impulsionadas, que viralizou na última eleição presidencial. Inclusive, sim. É objeto de discussão judicial. Sim, enfim. ainda, né? Ainda, deu toda aquela celeuma, né? É permitido, mas precisa ser identificado com CNPJ ou CPF do responsável e conter a expressão propaganda eleitoral. Né? E só pode ser feita por meio das contas oficiais do candidato. E atenção, é proibida a contratação de empresa ou agência terceirizada para fazer impulsionamento. Sim. Que era permitido antes, agora não pode mais. Sim, é só na conta do candidato e não pode ser impulsionado. Exatamente. Não pode ser terceirizado o impulsionamento. Né? Terceirizado o impulsionamento. Tá, agora sim. Exatamente. E mais, e não pode propaganda em sites de pessoa jurídica e instituições. Então, cuidado. Cuidado, pessoas, empresas. Né? Não pode. Adendo aí. Sim, jornais poderá ser usado, jornais impressos poderá ser utilizado, né? Jornais impressos pode, revistas podem, né? Porém, tem que ser obedecido às dimensões. Qual é a dimensão do jornal? É 1/8 de página de jornal, enquanto que a revista é 1/4 da página da revista. Sim. Né? E cada veículo poderá publicar até 10 anúncios por candidato. Isso, e tem um limitador, uma informação que tem que botar o valor que tu está pagando o anúncio. Aqui é uma colocação bem bacana aqui da Viviane, ó. Ela diz o seguinte: tu colocar um papel hoje, um santinho, numa caixa de correspondência de um candidato, para o eleitor ou o dono da casa, também cria um risco de tu daqui a pouco estar sendo contaminado por um papel que vem de fora. É verdade. Também tá certo ela, né? E eu até salientei no programa passado, Fábio, tu não é obrigada a abrir a porta da tua casa para ninguém que faz propaganda eleitoral. Sim, entendi.
Pode simplesmente dizer, deixa aí na rua, que eu não vou receber. Tá? Porque tem a questão sanitária e tem que ser preservado. Exato. A questão sanitária e a privacidade do eleitor e do morador. Pois é, aqui eu achei interessante o que a Viviane está dizendo aqui. O Josué está dizendo aqui, ó, que ontem lá no bairro Jardim tinha uma Kombi com som e uma turma, eu acho que distribuindo propaganda. Olha aqui, ó. Falando em caso som, ontem eu vi uma Kombi na Vila Jardim com uma turma. Essa turma quer dizer caminhada? Exatamente. Pode ter sido que o que diz a legislação? É uma passeata. É uma passeata partidária, e não em termos de propaganda. Né? O que é diferente. Uma coisa é uma passeata promovida pelo candidato, com várias pessoas, para promover o candidato. Aí pode o acompanhamento de carro de som e mini trio. Agora, o carro sozinho, transitando pela cidade, poluindo, né? Sim. Como foi muito comum nas eleições passadas, isso aí está vedado. E mais, tem que respeitar o limite de barulho, de decibéis, que é 80 decibéis. Tá? Pois é, o problema é esse decibéis, é quem fiscaliza o tal do decibéis, assim. Se haver denúncia, a Justiça Eleitoral vai ter que encaminhar, providenciar através da Brigada Militar, né? Ou da Secretaria Meio Ambiente. Né? Exatamente, o aparelho para medir, né? Isso aí. O Pedro Albanês está dizendo o seguinte: primeiro, penso que plena pandemia não deveria ser realizada eleições. E ser obrigado a votar em pleno século XXI é absurdo, diz o Pedro aqui, viu? Concordo com ele. A Luísa diz aqui, muitos candidatos nunca falaram comigo, da agora manda mensagem, eu excluo antes. No Facebook também eu já recebi convite de amigo pessoas que não são da relação com a gente, né? Mas, vamos lá. Assim, Fábio, outra coisa muito importante, distribuição de brindes. Cuidado com a distribuição de brindes. O que chamamos de brinde, por favor? Me explique. Exatamente. O que é brinde e o que não é brinde, né? O que seria brinde e ser distribuído exclusivamente em bancas de campanha que ficam nas esquinas, né? Em mesas, né? Que os partidos põem nas esquinas das cidades, né? E detalhe, essas bancas e essas mesas não pode atrapalhar o trânsito das pessoas. Não pode. E o que elas podem distribuir? Unicamente santinhos, adesivos e broches. Santinhos, adesivos e broches. Não pode distribuir um boné. Não pode uma bandeira. Não pode camiseta, não pode chaveiro, não pode caneta, não pode cesta básica ou outro material, né? Possam proporcionar qualquer vantagem ao eleitor. Então, cuidado, que isso aí pode gerar uma denúncia junto à Justiça Eleitoral. E em carros, tu me perguntou há pouco aqui em off, o que pode, a propaganda que pode em carro. Pois é, no carro da gente, ou no carro de um eleitor. Bom, como o outdoor ele está vedado já há algumas eleições, né, o efeito do outdoor, obviamente, que também não pode. E o que é considerado o tamanho máximo que pode chegar a uma propaganda eleitoral num veículo, né? Seja ele carro, caminhão? É um adesivo de 0,5 metro quadrado. Tá. 0,5 metro quadrado. 0,5 metro quadrado. Né? É o máximo que pode chegar. Porém, nos carros, o para-brisa pode conter o famoso perfurite. Sim. Né? E utilizar a extensão total do para-brisa. Para-brisa traseiro. Então, isso aí é permitido. Então, a única coisa que pode transbordar o 0,5 metro quadrado seria num para-brisa. Seria num para-brisa. Do contrário, só pode por lado do veículo um adesivo de 0,5 metro quadrado por lado. Para não ter o efeito de outdoor. 0,5 metro quadrado. Perfeito. A pergunta aqui, carreata ou caminhada é considerado aglomeração de pessoas ou não? Isso é uma outra coisa que nós vamos debater durante essas campanhas, né? É verdade. Assim, Fábio, a Justiça Eleitoral, ela manteve todas as regras
referente a propagandas, correto? Então, frente à questão sanitária, não houve maiores restrições. Então, está permitido carreata, está permitido comício, está permitido passeata. Porém, foi feito um plano pelo TSE, sim, um plano sanitário sugerindo aos candidatos eleitores que tomem determinados cuidados, certo? Então, o que é? É a distância de 1,5 m. Numa caminhada? Pois é. Fica uma coisa muito subjetiva, sabe né? O que eu pergunto, assim, Orlando? É porque nós teremos aí, ao longo da campanha, os denunciantes serão os próprios concorrentes. Ou os eleitores que estão lá agora, com esse tal do Pardal aí, vai ser barbada. Mas é interessante. Aqui tem uma colocação da Elisa, ó. Diz ela que na segunda passada passou um veículo de um candidato com um carro com alto-falante lá na Viegas. Pode ou não pode isso? Não pode, não pode. E aí eu quero esclarecer referente ao alto-falante. O alto-falante, ele só é permitido se for fixo, tá? Ou um amplificador de som, aonde nos comitês. Exclusivamente nos comitês. Ou comício. Ou comício, tá. Né? E aí, ou carro de som acompanhando, né? Como eu falei, as carreatas e passeatas. Do contrário, o alto-falante ou amplificador fixo tem que ser nos comitês. E mais, e tem que respeitar a distância de 200 metros de prefeitura, Câmara de Vereadores, hospital, igreja e escola. Igrejas, tem muitas. Esse é o problema. A Inês diz aqui, ó, no caso de um carro, uma Kombi, com pessoas dentro do partido saindo para largar o material nas ruas, isso pode? Pois é, tá dentro de um... Não, pode. Né? Esse é o trabalho da turma. Pode, mas ele não pode ligar o som alto. Sim, tá. E transitar. O comício não seria um evento? Evento não está proibido por conta de coronavírus? Existe uma legislação sobre isso, né? Assim, olha, eu tenho que confessar que a legislação eleitoral ela está se contrapondo aos decretos sanitários a nível municipal e estadual. Isso aí com certeza vai ocorrer em várias cidades do Brasil, né? Mas aí vai do bom senso. Esse plano sanitário que o presidente do TSE baixou para as eleições, ele fala em guardar distância de 1,5 m, não fazer aglomerações. Mas, Fábio, numa eleição municipal, quem é que não vai fazer aglomeração, Fábio? Pois é. Aí fica a questão do bom senso, mas é difícil ter o bom senso do eleitor que é apaixonado, do filiado, que gosta de uma política, né? Então, acho que vai da consciência de cada eleitor, né? Até para não colocar a sua vida e da sua família em risco. Né? Tem isso também, né? Doutor Alano Peter, nós estamos conversando aqui sobre o que pode e o que não pode. Essas primeiras entrevistas que nós estamos batendo no papo com o doutor Alano. Daqui a pouquinho nós teremos a primeira entrevista com candidatos a prefeitos aqui da nossa região. A gente vai ter muito assunto para falar. Muito assunto para falar. E a gente convida o pessoal, nós não vamos aceitar a acústica denúncia de um candidato contra o outro, essas coisas aqui dentro da rádio. O cara manda uma mensagem aqui, olha a foto do candidato, aí tu sabe que daqui a pouco é da oposição. Nós não vamos fazer isso. O que nós vamos fazer, se as denúncias chegarem para nós e nós entender que é uma coisa realmente complicada, séria, nós vamos encaminhar isso aqui para o cartório eleitoral, lá para os caminhos que nós temos, mas nós não vamos se envolver nesse negócio. Por que a rádio não denuncia? A rádio não denuncia. Não denuncia. Tá? Então é para deixar bem claro ao povo aí que vou mandar para a acústica lá porque a acústica denuncia. Não, essa coisa de eleição nós estamos, longe desse assunto. Existe um promotor, existe o juiz, existem fiscais, polícia militar, polícia civil, tudo para tratar disso aí, né, doutor Orlando? E o principal, a gente já mostrou os caminhos que o eleitor tem que seguir. Ele tem 2 caminhos, ele tem o site do Ministério Público e ele tem o pardal da Justiça Eleitoral, né? Então, tudo bem, quer trazer para a rádio acústica? Traga, mas não cabe à rádio acústica publicizar isso aí e muito menos fazer a denúncia. Não é tarefa da imprensa isso aí, né? É a justiça que tem que analisar isso aí. Nessas coisas de eleição, nós, ficamos atrás.
Doutor Alano Peter, na semana nós conversamos mais um pouquinho. Com certeza estaremos juntos aqui. Muito acho bom. que toda quinta-feira até as eleições. A gente vai achando momentos aí, daqui a pouco nos programas jornalísticos da Acústica, trazer essa informação pra gente aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, são 9h57. Vamos ao intervalo. Temperatura nesse momento em Camaquã de 20 graus cravados. Já voltamos.